Então, o tema da nossa aula é noções básicas de cartografia. E começarei falando sobre o universo e como ele surgiu. Mas o que é o universo? Segundo a definição científica, é um conjunto de estrelas, planetas, galáxias e outros objetos celestes inseridos no sistema espaço-tempo. A galáxia vai ser um grande aglomerado de bilhões de estrelas, unidas pela força gravitacional, e pode ser espirais, elípticas e irregulares. Segundo o físico George Gamow, o universo ele surge de uma grande explosão, e ele se baseia nas afirmações e trabalhos de Einstein. Então ele dizia que essa massa estava concentrada em um ponto, gerando temperatura e pressão, o que teria causado essa grande explosão. Isso teria ocorrido há 15 bilhões de anos, assim formando o universo. Então, é nesse contexto que acredita que surgiu a Via Láctea e nosso sistema solar. Nosso sistema solar é formado por uma estrela, o Sol, e 8 planetas, sendo a Terra o único que apresenta condições para o desenvolvimento da vida. Nosso planeta ele vai executar 2 movimentos básicos, que são o de rotação, que é o em volta do seu próprio eixo imaginário, sentido leste-oeste, e demora 23 horas, 54 minutos e 4 segundos. O outro é o de translação, que dura 365 dias e 6 horas. O movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra são responsáveis pelas alternâncias das estações do ano. Os dias de mudança das estações são chamados de solstícios e equinócios. Porque para a geografia, uma das questões centrais sempre foi a definição de localização. As civilizações mais antigas já sentiam a necessidade de se localizarem e o faziam pelos astros. Então, com os avanços da tecnologia nas navegações oceânicas, o homem desenvolveu métodos de localização que podiam determinar qualquer ponto de referência na superfície da Terra. Para tanto, os pontos fundamentais de orientação são os cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais, como podemos ver na rosa dos ventos. E para localizarmos qualquer ponto na superfície do globo terrestre, é comum o uso das coordenadas geográficas, que são linhas imaginárias que utilizam os paralelos e os meridianos. Então, o que são paralelos e meridianos? Os paralelos são círculos imaginários traçados paralelamente ao Equador. O Equador é o principal paralelo que divide a Terra em 2 partes iguais. Identificam as latitudes, que são distâncias medidas em graus de qualquer lugar da Terra ao Equador, e os pontos que estão no mesmo paralelo, eles vão ter a mesma latitude. Já os meridianos são semicírculos imaginários que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. O principal meridiano é o de Greenwich e o antimeridiano, a linha internacional de data. Os meridianos eles vão dividir a Terra em hemisfério oriental, leste, e ocidental, oeste. Os meridianos eles vão medir a longitude. O meridiano de Greenwich é o principal e tem 0 grau, e a partir dele tem 180 para leste e 180 para oeste, sendo o limite a linha internacional de data. Quando sabemos a latitude e a longitude, temos a coordenada geográfica de qualquer ponto na superfície do planeta.
A latitude, por exemplo, vai nos auxiliar a explicar as diferenças de temperaturas no planeta. Lembrando que esse não é o único fator que interfere nas temperaturas. De maneira geral, as temperaturas aumentam dos polos para o Equador. Os paralelos dessa forma vão delimitar as zonas térmicas da Terra, que são elas: quente ou intertropical, localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e a zona mais quente e iluminada durante todo o ano. A zona temperada localiza-se entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. São menos quentes, pois recebem os raios de forma mais oblíqua. As zonas polares, localizadas no Círculo Polar Ártico a 90 graus na zona polar ou glacial norte e no Círculo Polar Antártico a 90 graus da zona polar ou glacial sul. Os raios solares atingem essa área de forma bem inclinada e apenas durante parte do ano. A partir do GMT são estabelecidos 24 fusos, cada um com 15 graus, ou seja, os 360 do Equador divididos por 24 do movimento de rotação, sendo 15 graus representando 1 hora. Como os movimentos de rotação ocorrem de oeste para leste, a leste as horas aumentam e a oeste elas diminuem. Já na região do antimeridiano, os fusos terminam em 172 graus e 30 minutos, oeste e leste. Só que a oeste vamos ter o dia anterior e a leste o dia posterior. No Brasil, devido à sua grande extensão territorial e longitudinal, apresenta 4 fusos, todos a oeste de Greenwich. Muitos adotam os limites práticos para não terem problemas administrativos e comerciais. Agora vamos falar sobre as projeções cartográficas. E uma das mais importantes é a projeção cilíndrica, que foi utilizada para navegações. Outra que podemos citar é a de Peters, que destaca os países subdesenvolvidos na sua projeção cilíndrica. Outra projeção é a projeção cônica, como o nome diz. Ela vai ser mais utilizada para representar regiões de latitudes medianas, pois quanto mais se distancia das áreas, vai ter mais distorções na sua representação. Outra é as azimutais, que são projeções sobre um plano tangente à esfera terrestre, em um ponto. São mais utilizadas para representar os polos norte e sul. Se observarmos cada uma das projeções, serão utilizadas de acordo com a necessidade do que queremos destacar nos mapas que serão produzidos. Representações cartográficas. Então, como podemos ver aqui nesse mapa, nós vamos ter alguns elementos que são básicos e que iremos encontrar em todo e qualquer mapa que possamos vir a produzir. O primeiro deles são os símbolos, que estão representados no mapa. Como a gente pode ver aqui, é um símbolo que geralmente eles são de conhecimentos universais, ou seja, em qualquer parte do mundo você vai conseguir compreender o que aquele símbolo representa. Aqui nós temos, por exemplo, são de um sol, por exemplo, como símbolo, e que em qualquer parte do mundo vai ser reconhecido, nuvens. Outro elemento comum aos mapas são as cores, que elas irão representar determinadas especificidades. Por exemplo, aqui a gente tem para indicar uma região onde vai ter uma grande incidência solar, a cor amarela. Outro símbolo que nós sempre vamos encontrar nos mapas são as escalas. Elas podem ser gráficas ou numéricas.
A escala gráfica, como o nome já diz, ela vai vir representada de um gráfico, como nós podemos ver aqui nessa imagem. A escala numérica, ela vai vir representada em números. E isso iremos encontrar em todo e qualquer mapa que nós possamos analisar.